Olha, eu preciso te contar uma coisa que vai doer, mas é melhor você saber agora do que descobrir tarde demais, quando já não houver mais volta. Neste exato momento, enquanto você está aqui me ouvindo, pode ser que o homem ao seu lado, aquele que você jurou amar para sempre, aquele com quem você construiu uma vida inteira, esteja construindo uma vida paralela com outra mulher. E sabe o que é pior? Você provavelmente já percebeu os sinais, mas escolheu ignorá-los porque tinha medo de confirmar o que seu coração já estava sussurrando. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e ao longo de décadas, atendendo mulheres incríveis no meu consultório, eu vi esse filme se repetir tantas vezes que perdi a conta. E sempre, sempre os sinais estavam lá desde o começo. A questão é, você está preparada para enxergá-los? Deixa eu te contar sobre a Márcia. Ela tinha 52 anos quando entrou no meu consultório e eu nunca vou esquecer o olhar dela. Sabe aquele olhar de quem carregou o mundo nas costas por tanto tempo que nem percebeu quando começou a desmoronar? Era exatamente esse. Márcia me disse que estava se sentindo ansiosa com insônia, que achava que estava entrando na menopausa de forma mais intensa. Mas quando começamos a conversar de verdade, sabe o que apareceu? O marido dela, com quem estava casada há 28 anos, tinha mudado completamente nos últimos meses. Ele, que sempre foi presente, de repente estava distante. Ele, que sempre compartilhava tudo, agora vivia grudado no celular com uma senha nova que ela não sabia. Ele, que sempre a elogiava, agora mal olhava para ela. E Márcia, coitada, estava se culpando. Achava que era porque tinha engordado uns quilinhos, porque tinha rugas ao redor dos olhos, porque não era mais jovem. Meu Deus do céu, como dói ver uma mulher maravilhosa se diminuindo assim. Quando finalmente ela teve coragem de confrontá-lo, sabe o que descobriu? Ele estava tendo um caso há 6 meses com uma colega de trabalho. 6 meses e meio da vida dela foi roubado porque ela ignorou os sinais que estavam gritando na cara dela. E o pior de tudo, quando ela finalmente descobriu, ele já estava tão envolvido emocionalmente com a outra que nem quis tentar salvar o casamento. Ele simplesmente saiu de casa e foi construir uma vida nova, deixando Márcia destroçada, se perguntando onde foi que ela errou, se sentindo insuficiente e inadequada, velha. Isso me partiu o coração porque Márcia não errou em nada. O problema é que ela não sabia ler os sinais psicológicos que todo traidor, conscientemente ou não, acaba deixando pelo caminho. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu não quero que você seja a próxima Márcia. Eu não quero que você acorde um dia e perceba que perdeu anos da sua vida ao lado de alguém que estava te traindo descaradamente enquanto você fingia que estava tudo bem. Eu não quero que você descubra tarde demais que enquanto você estava cuidando da casa, dos filhos, da família, trabalhando, se desdobrando para ser a melhor versão de si mesma, ele estava investindo toda a energia emocional e física dele em outra pessoa. Porque quando isso acontece, minha querida, a dor é indescritível. Não é só a traição em si. É a sensação de ter sido feita de idiota, de ter desperdiçado tempo precioso, de ter acreditado em promessas vazias. Então me escuta bem agora, porque o que eu vou te falar pode literalmente salvar não só o seu relacionamento, mas principalmente a sua sanidade mental e emocional. Existem 5 sinais psicológicos que quase toda mulher ignora quando o parceiro está traindo, e eu vou te ensinar exatamente quais são eles e, mais importante ainda, o que fazer quando você identificá-los. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa por mim e por você mesma. Se você está assistindo isso agora e está sentindo aquele aperto no peito, aquele frio na barriga, aquela sensação de que talvez, só talvez, isso esteja acontecendo com você, eu quero que você se inscreva
neste canal agora e ative o sininho. Não é só para me ajudar, embora eu agradeça imensamente, mas é principalmente para você ter acesso a todo o conteúdo que eu produzo sobre relacionamentos, psicologia masculina, autoestima feminina. Porque, minha linda, conhecimento é poder, e quanto mais você souber sobre como funciona a mente humana, especialmente a mente masculina, mais preparada você vai estar para proteger o seu coração e a sua vida. E deixa um comentário aqui embaixo me contando: você já sentiu que algo estava estranho no seu relacionamento, mas teve medo de investigar? Quero saber a sua história, porque cada comentário, cada compartilhamento de experiência ajuda outras mulheres a se sentirem menos sozinhas nessa jornada. Agora, voltando ao que realmente importa, você precisa entender uma coisa fundamental sobre traição que a maioria das pessoas não sabe. A traição raramente acontece do nada. Ela não é um raio que cai do céu azul em um dia ensolarado. A traição é um processo, um caminho que vai sendo construído tijolinho por tijolinho, e cada um desses tijolinhos é um sinal que, se você souber identificar, pode te dar tempo de agir antes que seja tarde demais. E olha, eu não estou aqui para te deixar paranoica, desconfiada de tudo e de todos. Absolutamente não. Eu estou aqui para te empoderar com a informação real, baseada em ciência, em psicologia comportamental, em anos e anos de experiência clínica, lidando com casais em crise. Mas eu preciso ser brutalmente honesta com você agora, e isso vai doer um pouco. Se você está ignorando os sinais, se você está fingindo que não está vendo o óbvio, se você está se convencendo de que está tudo bem quando no fundo do seu coração você sabe que não está, você está cavando a sua própria cova emocional. Porque sabe o que acontece quando você ignora esses sinais? Você dá tempo para ele se afastar cada vez mais de você. Você dá espaço para ele criar laços emocionais profundos com outra pessoa. Você permite que ele construa toda uma vida paralela enquanto você está ali na sua casa, achando que está segura no seu casamento. E quando finalmente a verdade vier à tona, e ela sempre vem, minha querida, sempre vem, você vai descobrir que não é só uma traição física, é uma traição emocional, psicológica, existencial. Ele já vai estar tão envolvido com a outra que você vai ter perdido completamente o seu lugar no coração dele. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que assistir ele construindo com outra mulher tudo aquilo que deveria ser seu. Você vai ver ele sorrindo nas fotos das redes sociais com ela. Você vai saber que ele está levando ela para jantar naquele restaurante que vocês costumavam ir. Você vai descobrir que ele está apresentando ela para os amigos, para a família, como se você nunca tivesse existido. E a dor disso, meu Deus, a dor disso é algo que eu não desejo nem para minha pior inimiga. Porque não é só perder o homem, é perder a identidade, é perder a história, é perder anos da sua vida, que você nunca mais vai recuperar. É olhar no espelho e se perguntar: onde foi que você errou? Por que você não foi suficiente? O que a outra tem que você não tem? E a resposta, minha linda, é nada. A outra não tem nada que você não tenha. A questão é que você não estava prestando atenção nos sinais. E olha, eu sei que tem mulher que vai falar assim: ah, Ana Beatriz, mas eu confio no meu marido, eu não vou ficar vigiando. Investigando, isso é coisa de louca. Escuta, confiança é maravilhoso, eu defendo confiança em relacionamentos, mas confiança cega é burrice. Desculpa a franqueza, mas é a verdade. Confiar não significa fechar os olhos para a realidade. Confiar não significa ignorar mudanças comportamentais gritantes. Confiar não significa aceitar ser tratada com desrespeito e indiferença só porque você não quer parecer ciumenta ou controladora. Você sabe qual é a diferença entre uma mulher sábia e mulher ingênua? A mulher sábia confia, mas verifica. A mulher sábia observa, analisa, questiona,
A mulher sábia não tem medo de parecer chata ou insegura quando algo não está fazendo sentido, porque ela sabe que a vida dela, o coração dela, o tempo precioso dela estão em jogo. E tem mais uma coisa que eu preciso te falar antes de entrar nos 5 sinais específicos. Você precisa entender que quando um homem trai, especialmente na meia-idade, não é só sobre sexo. Eu sei que a gente tende a pensar que homem trai porque quer variedade sexual, porque está entediado na cama, porque a outra é mais jovem ou mais bonita. E olha, às vezes até tem um pouquinho disso, não vou mentir. Mas na maioria esmagadora dos casos que eu atendi, a traição masculina depois dos 40, 45 anos é sobre validação emocional. É sobre ele se sentir vivo de novo, desejado, admirado, importante. É sobre a crise existencial que muitos homens passam nessa fase da vida e que eles tentam resolver nos braços de outra mulher ao invés de fazer terapia, como deveriam. Então, quando ele começa a trair, ele não está só transando com outra, ele está compartilhando sonhos, medos, inseguranças. Ele está criando uma intimidade emocional que deveria ser exclusivamente sua. E isso, minha querida, é muito mais perigoso do que uma simples aventura sexual. Porque da aventura sexual ele volta, se arrepende, pede perdão. Mas da conexão emocional profunda com outra mulher, dessa ele não volta. Dessa ele sai do casamento de mala e cuia para recomeçar a vida, deixando você para trás como se vocês nunca tivessem significado nada. E é exatamente por isso que você precisa agir rápido quando identificar os sinais. Porque quanto mais tempo passa, mais profundo ele afunda nessa nova relação e mais difícil fica de recuperá-lo ou, no mínimo, de sair dessa situação com a sua dignidade e autoestima intactas. Agora sim, vamos aos 5 sinais psicológicos que você precisa conhecer. E presta muita atenção porque eu vou te explicar não só quais são os sinais, mas principalmente porque que eles acontecem do ponto de vista da psicologia comportamental, porque quando você entende o porquê, você consegue identificar o padrão muito mais facilmente e não se deixa enganar pelas desculpas esfarrapadas que ele vai tentar te dar. O primeiro sinal psicológico que quase toda mulher ignora é a mudança radical na rotina de cuidados pessoais. Olha, eu não estou falando de um homem que sempre foi vaidoso e continua sendo. Eu estou falando daquela mudança súbita e inexplicável. Aquele marido que durante anos usava a mesma colônia, de repente aparece com um perfume novo, caro, sofisticado. Aquele homem que nunca ligou para a academia, de repente está malhando 5 vezes por semana e fazendo dieta. Aquele cara que vivia de camiseta velha e bermuda, agora está comprando roupas da moda, arrumando cabelo diferente, cuidando da barba com produtos importados. E quando você pergunta, ele diz que é para se sentir bem consigo mesmo, que está cuidando da saúde, que quer melhorar a autoestima. Mentira! Bem, não é totalmente mentira, mas não é a verdade completa. Do ponto de vista psicológico, quando um homem está interessado em outra mulher ou já iniciou uma relação extraconjugal, ele automaticamente entra no que chamamos de fase de conquista ou reconquista. É um processo inconsciente primitivo até. Ele quer se mostrar atraente, desejável, no seu melhor. E para quem ele quer se mostrar assim? Para outra. Não para você, porque você, coitada, já está conquistada, já está ali em casa, já é garantida na cabeça dele. Então todo esse investimento súbito em aparência não é para melhorar o casamento de vocês, é para impressionar a outra. E sabe o que é mais triste? Muitas mulheres até ficam felizes quando percebem essa mudança. Elas pensam, que bom, ele está se cuidando mais, isso vai melhorar a nossa vida sexual, ele está mais atraente, mas a verdade é que ele está ficando mais atraente para sair com a outra, não para ficar com você. Eu me lembro de uma paciente, a Fernanda, que me contou que o marido dela
depois de 20 anos, usando o mesmo desodorante vagabundo que ele comprava no mercado, apareceu com um perfume francês caríssimo. Quando ela elogiou, ele disse que um colega de trabalho tinha recomendado, que ele estava querendo mudar, se renovar. Ela achou lindo, até postou foto dele nas redes sociais falando do marido cheiroso. 3 meses depois, ela descobriu que ele estava tendo um caso com a secretária nova do escritório há mais de 6 meses. O perfume foi a secretária que deu de presente no aniversário dele. Ele estava usando o presente da amante na frente da esposa e a esposa estava elogiando. Quando Fernanda descobriu isso, ela me disse que sentiu uma humilhação tão grande que pensou em nunca mais sair de casa. Então fique esperta. Se o seu marido de repente virou um modelo de revista, se ele está se cuidando de uma forma que nunca se cuidou antes, se ele está investindo tempo e dinheiro em aparência de uma maneira desproporcional, você precisa investigar e não aceita essas desculpas genéricas de autoestima e saúde. Pergunta diretamente para quem você está se arrumando, para qual ocasião específica você precisa estar tão bem assim. E observa a reação dele. Se ele ficar defensivo, agressivo, se ele virar o jogo e te acusar de ser ciumenta ou insegura, é porque você acertou o alvo. Homem que não tem nada a esconder não fica nervoso com pergunta direta. O segundo sinal psicológico que você não pode ignorar é o distanciamento emocional acompanhado de irritabilidade constante. Esse aqui é cruel porque ele te machuca diariamente, vai correndo a sua autoestima aos pouquinhos e você muitas vezes nem percebe que é um sinal de traição. Você acha que é estresse do trabalho, que é crise de meia-idade, que é cansaço, mas não é. Deixa eu te explicar o que está acontecendo na cabeça dele do ponto de vista psicológico. Quando um homem está traindo, ele entra em um conflito interno gigantesco, especialmente se ele não é um psicopata sem consciência. Ele sabe que está errado. Ele sabe que está te machucando, mesmo que você ainda não saiba. Ele sabe que está traindo a confiança, quebrando promessas, destruindo a família. E isso gera culpa, mas ao mesmo tempo ele está envolvido emocionalmente com a outra, está sentindo aquela adrenalina, aquela paixão de coisa nova, proibida. Então, o que o cérebro dele faz para lidar com essa dissonância cognitiva, com esse conflito entre o que ele está fazendo e o que ele sabe que é certo? Ele começa a te transformar na vilã da história. Isso mesmo, ele precisa encontrar defeitos em você, precisa te culpar por alguma coisa, precisa criar uma narrativa na cabeça dele onde você é responsável por ele estar infeliz, para justificar a traição. Então, de repente, tudo que você faz irrita ele. A forma como você mastiga irrita, a forma como você fala irrita, a forma como você arruma a casa, como você se veste, como você respira, tudo irrita. Ele começa a brigar por qualquer bobagem, a criar confusão do nada, a te criticar constantemente. E você fica completamente perdida porque você não mudou nada. Você continua sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, mas agora tudo está errado. E sabe o que é pior? Junto com essa irritabilidade vem o distanciamento emocional. Ele para de conversar com você de verdade, ele para de te contar sobre o dia dele, sobre as preocupações, os sonhos, os planos. Vocês viram duas pessoas dividindo o mesmo espaço físico, mas completamente desconectadas emocionalmente. Ele chega em casa e vai direto para o celular, para o computador, para a televisão. Ele não te pergunta mais como foi o seu dia. Ele não demonstra interesse pela sua vida, pelos seus sentimentos. E quando você tenta se aproximar, quando você tenta ter uma conversa profunda,
ele desconversa, muda de assunto, arruma uma desculpa para sair do ambiente, porque ele não quer intimidade com você. A intimidade emocional dele agora está sendo investida na outra. Eu atendi uma mulher chamada Patrícia, que viveu exatamente isso. Ela me disse que o marido, que sempre foi carinhoso e atencioso, de repente virou outra pessoa. Ele começou a criticá-la por tudo. Dizia que a comida estava sem sal, que a casa estava bagunçada, sendo que estava impecável, que ela estava gorda, sendo que ela sempre teve o mesmo peso, que ela era chata, que reclamava demais. Patrícia entrou em depressão. Ela começou a achar que realmente era uma péssima esposa, que não prestava para nada, que o problema era todo dela. Ela emagreceu 10 quilos tentando agradar a ele. Reformou a casa toda, mudou o corte de cabelo, comprou lingerie nova e nada, absolutamente nada mudava. Ele continuava frio, distante, irritado. Até que um dia ela descobriu que ele estava tendo um caso com uma mulher do condomínio há mais de um ano, e quando ela confrontou, sabe o que ele disse? Que ela era uma esposa negligente, que não dava atenção para ele, que ele se sentia sozinho. A ironia, né? Ele criou todo esse distanciamento, toda essa frieza e ainda botou a culpa nela. Então, se o seu marido, de repente, está te tratando como se você fosse um estorvo na vida dele, se ele está constantemente irritado com você sem motivo aparente, se ele está emocionalmente ausente mesmo, estando fisicamente presente, acende o sinal vermelho. Porque isso não é só mau humor passageiro. Não é só estresse do trabalho. Isso é um mecanismo psicológico de defesa que traidores usam conscientemente ou não para justificar a traição e aliviar a culpa. E você não merece ser tratado assim. Você não merece ser a válvula de escape da consciência pesada dele. O terceiro sinal psicológico que eu preciso te alertar é a mudança drástica no comportamento sexual. E aqui, minha querida, pode ser para mais ou para menos, e ambos são sinais de alerta. Deixa eu explicar. Tem homem que, quando começa a trair, perde completamente o interesse sexual pela esposa. Ele arruma 1000 desculpas, está cansado, está estressado, está com problema de saúde, a libido caiu. E você, coitada, fica achando que é normal, que faz parte do envelhecimento, que depois de tantos anos juntos é natural a frequência diminuir. Mas não é normal quando a mudança é súbita e radical. Se vocês tinham uma vida sexual ativa e de repente ele não te toca mais, não te procura mais, até evita situações de intimidade, é porque ele está descarregando a energia sexual dele em outro lugar. Simples assim. Do ponto de vista psicológico e até fisiológico, o homem tem uma capacidade sexual limitada, especialmente depois dos 45, 50 anos. Se ele está transando com a outra, ele não vai ter o mesmo desejo e disposição para transar com você. É uma questão física mesmo. Mas tem também a questão emocional. Quando um homem está emocionalmente envolvido com outra mulher, quando ele está vivendo aquela fase de paixão, de novidade, o sexo com a esposa perde completamente o interesse. Porque sexo para homem, diferente do que muita gente pensa, não é só físico. Tem uma carga emocional enorme, especialmente em relacionamentos longos. Então, se ele está com a cabeça e o coração na outra, o corpo não vai querer você. Mas tem o outro lado da moeda que muita mulher não sabe e que é igualmente revelador. Tem homem que, quando começa a trair, aumenta a frequência sexual com a esposa. Parece contraditório, né? Mas faz todo sentido quando você entende a psicologia por trás. Primeiro, tem a questão da culpa. Ele está se sentindo culpado pela traição e tenta compensar, sendo mais presente sexualmente com você. É uma forma distorcida de aliviar a consciência. Segundo, tem a questão da testosterona e da libido. Quando ele está vivendo uma paixão nova, os hormônios estão a 1000
Ele está se sentindo jovem, potente, desejado e isso aumenta a libido geral dele. Então ele acaba transando mais com as duas. E terceiro, e esse é o mais perverso, tem homem que aumenta a frequência sexual com a esposa para não levantar suspeitas. Ele sabe que se de repente parar de te procurar, você vai desconfiar, então ele mantém ou até aumenta a frequência para você continuar achando que está tudo bem. Mas aqui vai o detalhe que você precisa prestar atenção. Não é só a frequência que muda, é a qualidade, a conexão. Mesmo que ele esteja transando com você, o sexo fica mecânico, desconectado, sem aquela intimidade emocional. Ele não te olha nos olhos. Ele não beija direito, ele não faz carinho antes e depois. É só sexo pelo sexo. Uma necessidade física sendo atendida, mas sem envolvimento emocional real. E você sente isso. Você pode até ter orgasmo, pode até ser tecnicamente bom, mas você sente que falta alguma coisa, que ele está ali com o corpo, mas a cabeça está em outro lugar. E provavelmente está com a outra. Eu tive uma paciente, a Silvia, que me relatou exatamente isso. Ela disse que o marido, que sempre foi meio morno sexualmente, de repente ficou insaciável. Queria transar todo dia, às vezes 2 vezes por dia, coisas que ele nunca tinha querido antes. No começo, ela ficou feliz, achou que ele tinha tomado algum remédio para aumentar a libido, que estava se sentindo mais jovem. Mas ela percebia que tinha algo estranho. Ele estava mais ativo sexualmente, mas ao mesmo tempo mais distante emocionalmente. Ele não conversava mais depois do sexo, não ficava abraçado, não tinha aquele momento de intimidade. Era como se ele estivesse cumprindo uma obrigação, ou pior, como se estivesse usando ela para praticar ou para manter a forma para outra pessoa. E era exatamente isso. Meses depois, ela descobriu que ele estava tendo um caso com uma mulher mais jovem do trabalho e todo aquele aumento de libido era reflexo da paixão que ele estava sentindo pela outra, mas que ele descarregava também na esposa para não levantar suspeitas. Então fica atenta, seja a mudança para mais ou para menos, seja a falta de interesse ou o interesse excessivo, mas desconectado, qualquer alteração brusca no padrão sexual do relacionamento de vocês é um sinal de que algo está errado. E não aceita desculpas vagas. Se ele não quer mais transar, você tem o direito de saber por quê, de forma específica. Se ele de repente quer transar muito mais, você também tem o direito de questionar de onde veio essa mudança. Relacionamento saudável é sobre comunicação aberta e honesta, e sexualidade faz parte disso. O quarto sinal psicológico que quase toda mulher ignora, e esse aqui é talvez o mais óbvio, mas ao mesmo tempo mais negado, é a proteção excessiva do celular e das redes sociais. Olha, eu sei que privacidade é importante. Eu sei que cada um tem direito ao seu espaço, às suas conversas, às suas senhas. E eu não estou defendendo aqui que você invada a privacidade dele, que você fique bisbilhotando o celular dele escondida. Mas existe uma diferença enorme entre privacidade saudável e segredo suspeito. Privacidade saudável é quando ele tem o celular dele, você tem o seu, mas não tem mistério, não tem paranoia. Se o celular dele toca e ele está no banho, você pode atender se quiser, não tem problema. Se ele está dirigindo e pede para você responder uma mensagem, você sabe a senha e pode fazer isso tranquilamente. Isso é privacidade com transparência. Agora, segredo suspeito é completamente diferente. É quando ele mudou a senha do celular e não te contou qual é. É quando ele fica nervoso se você chega perto enquanto ele está mexendo no celular. É quando ele leva o celular para todo lugar, até para o banheiro, até para tomar banho. É quando ele deixa o celular sempre virado para baixo e com as notificações desativadas.
É quando ele criou senhas novas em todas as redes sociais e não compartilha mais nada com você. É quando ele apaga o histórico de conversas constantemente. É quando ele tem 2 celulares de repente, ou um chip extra que você não sabia que existia. É quando ele sai para atender ligações em outro cômodo ou fora de casa. É quando ele fica até tarde da noite no celular, mas quando você pergunta o que ele está fazendo, ele diz que é trabalho ou que está vendo bobeira. Do ponto de vista psicológico, quando uma pessoa está escondendo algo, ela naturalmente se torna mais defensiva e protetora em relação aos meios de comunicação, porque é ali que está a evidência. É ali que estão as conversas com a amante, as fotos, os áudios, os planos de encontro. O celular vira o cofre dos segredos dele e ele vai proteger aquilo com unhas e dentes. E olha, tem homem que é tão descarado que chega ao ponto de te acusar de louca, ciumenta, controladora, abusiva, só porque você questionou por que ele mudou a senha ou porque ele não te mostra mais o celular como antes. Ele vira o jogo, faz você se sentir culpada por desconfiar, como se você fosse a pessoa errada da história por querer transparência no relacionamento. Eu me lembro de uma paciente, a Júlia, que me contou que o marido dela começou a dormir com o celular embaixo do travesseiro. Isso mesmo, embaixo do travesseiro. Quando ela perguntou por quê, ele disse que era para usar como despertador. Mas eles tinham um despertador na mesa de cabeceira há anos. Ela achou estranho, mas não quis insistir para não parecer ciumenta. Até que uma noite ele estava dormindo profundamente e ela viu o celular vibrar embaixo do travesseiro. Ela pegou e, obviamente, estava com senha que ela não sabia. No outro dia, ela pediu a senha e ele se recusou. Disse que ela não tinha direito de invadir a privacidade dele, que ela estava sendo possessiva, que ele precisava do espaço dele. Eles brigaram feio. Ele saiu de casa dizendo que ia esfriar a cabeça. E foi aí que Júlia, pela primeira vez em 25 anos de casamento, decidiu investigar. Ela contratou um detetive particular e descobriu que ele estava tendo um caso com uma mulher havia mais de 2 anos. 2 anos. E o celular embaixo do travesseiro era para ele poder conversar com a amante de madrugada, quando Júlia estava dormindo sem que ela percebesse as notificações. Então me escuta bem. Se o seu marido de repente virou agente secreto da CIA com o celular dele, se ele está protegendo aquele aparelho como se fosse o botão nuclear, se ele fica nervoso, agressivo ou excessivamente defensivo quando você questiona, é porque tem coisa errada. E você não é louca por desconfiar. Você não é ciumenta por querer transparência. Você é uma mulher inteligente que está prestando atenção nos sinais. E olha, eu vou te dar um conselho prático aqui. Se ele se recusa terminantemente a te dar a senha do celular, se ele diz que você não tem direito a isso, você tem todo o direito de dizer que então você também não vai mais compartilhar o seu "vamos ver" quanto tempo ele aguenta essa falta de transparência quando é recíproca. E se mesmo assim ele não ceder, se ele preferir manter o segredo a ter um relacionamento transparente com você, minha querida, você já tem a sua resposta. Ele tem algo a esconder e provavelmente é uma traição. O quinto e último sinal psicológico que eu preciso te alertar, e esse aqui é devastador, quando você finalmente percebe, é a mudança no discurso sobre o futuro e nos planos em conjunto. Preste atenção nisso porque é sutil, mas extremamente revelador. Quando um homem está comprometido com o relacionamento, com a família, com a esposa, ele naturalmente inclui você nos planos futuros. Ele fala sobre a viagem que vocês vão fazer no ano que vem. Ele comenta sobre a reforma da casa que vocês estão planejando. Ele menciona os netos que vocês vão ter um dia.
Ele sonha alto sobre a aposentadoria que vocês vão curtir juntos. Ele usa o nós constantemente. Nós vamos fazer isso, nós precisamos daquilo, nós queremos aquilo outro. O futuro dele inclui você de forma natural e automática, mas quando ele está traindo, quando ele está emocionalmente envolvido com outra pessoa, o discurso muda completamente. Ele para de fazer planos com você. Ele para de falar sobre o futuro de vocês. Quando você menciona algo que querem fazer juntos daqui a alguns meses, ele desconversa, diz que ainda é cedo para pensar nisso, que muita coisa pode mudar até lá. Ele começa a usar mais o eu do que o nós. Eu estou pensando em fazer isso, eu preciso daquilo, eu quero aquilo outro. É como se você tivesse sido apagada do futuro dele. E tem mais, ele começa a questionar o relacionamento de forma velada. Ele faz comentários sobre como o casamento está desgastado, sobre como vocês mudaram muito, sobre como talvez não sejam mais compatíveis. Ele menciona casais que se separaram e diz que eles parecem mais felizes agora. Ele romantiza a ideia de recomeçar, de ter uma vida nova, de ser livre de novo. Do ponto de vista psicológico, isso acontece porque ele já está mentalmente se desligando do relacionamento. Ele já está, conscientemente ou não, planejando uma vida sem você e provavelmente planejando uma vida com a outra. Então ele não consegue mais se visualizar com você no futuro, porque o futuro que ele está imaginando tem outra protagonista. E olha que cruel, enquanto ele está fazendo planos mentalmente com a outra, ele está te deixando no escuro, te deixando acreditar que vocês ainda têm um futuro juntos, quando na verdade ele já está com o pé fora da porta. Eu atendi uma mulher, a Beatriz, que viveu exatamente isso. Ela me contou que ela e o marido sempre planejaram uma viagem para a Europa quando os filhos saíssem de casa. Era o sonho de vida deles, eles juntavam dinheiro há anos para isso. Quando finalmente o filho mais novo foi para a faculdade em outra cidade, ela começou a planejar a viagem. Pesquisou roteiros, hotéis, passeios, mas toda vez que ela tentava conversar com o marido sobre isso, ele desconversava. Dizia que estava muito ocupado no trabalho para pensar em viagem, que talvez fosse melhor esperar mais um pouco, que o dinheiro poderia ser usado para outras coisas. Ela ficou magoada, mas pensou que era só uma fase, que ele estava estressado. Até que um dia, mexendo no notebook que eles compartilhavam, ela viu no histórico de busca que ele estava pesquisando passagens para Cancún. Ela ficou feliz. Achou que ele estava planejando uma surpresa. Mas quando ela olhou melhor, viu que eram passagens para 2 pessoas, mas para datas em que ela tinha compromissos de trabalho que ele sabia que ela não poderia desmarcar. Ela confrontou ele e depois de muita pressão, ele confessou que estava tendo um caso e que estava planejando ir para Cancún com a amante. O sonho da viagem para a Europa, que era deles, ele estava realizando com outra pessoa em outro lugar. Então fica muito atenta a isso. Se o seu marido parou de te incluir nos planos futuros, se ele evita conversa sobre o que vocês vão fazer juntos daqui a alguns meses ou anos, se ele mudou o discurso de nós para eu, se ele está questionando o relacionamento de forma recorrente, é porque ele já está mentalmente fora e provavelmente já está planejando uma vida com outra pessoa. E você precisa agir rápido, porque quanto mais tempo você deixa passar, mais concretos ficam os planos dele de te deixar e mais difícil fica de reverter a situação ou pelo menos de sair dela com dignidade. Agora, eu sei que você deve estar aí do outro lado, com o coração apertado, talvez reconhecendo 1, 2, 3 ou até todos esses 5 sinais no seu relacionamento. E eu sei que dói muito, porque é a confirmação de algo que você provavelmente já estava sentindo, mas não queria acreditar. Mas olha para mim agora, presta atenção no que eu vou te falar. Você identificar esses sinais não é o fim, é o começo.
É o começo de você retomar o controle da sua vida, da sua história, do seu futuro. Porque a pior coisa que você pode fazer agora é continuar fingindo que não está vendo, continuar ignorando, continuar esperando que magicamente as coisas melhorem sozinhas. Só vão piorar. Quanto mais tempo você fica passiva diante desses sinais, mais poder você dá para ele continuar te traindo, te enganando, te desrespeitando. Então agora eu vou te ensinar exatamente o que fazer quando você identificar esses sinais. E olha, o que eu vou te falar aqui não é para salvar o casamento a qualquer custo. Não é para você se humilhar implorando para ele ficar. Não é para você se transformar em uma pessoa que você não é só para agradá-lo. Absolutamente não. O que eu vou te ensinar é para você retomar o seu poder, a sua dignidade, a sua autoestima e a partir daí tomar as decisões certas para a sua vida. Seja ficar e reconstruir o relacionamento em novas bases. Seja sair de cabeça erguada e recomeçar. A primeira coisa que você precisa fazer, e isso é fundamental, é parar de se culpar. Eu sei que a tendência natural, quando a gente percebe que está sendo traída, é olhar para dentro e pensar: o que eu fiz de errado? Por que que eu não fui suficiente? O que a outra tem que eu não tenho? Eu deveria ter sido mais magra, mais jovem, mais interessante, mais sexual, mais sei lá o quê. Pare com isso agora. A traição não é sobre você, é sobre ele. É sobre as escolhas que ele fez, sobre o caráter dele, sobre a forma como ele decidiu lidar com as insatisfações dele. Você pode não ser perfeita, ninguém é, mas nada, absolutamente nada que você tenha feito ou deixado de fazer justifica traição. Se ele estava insatisfeito, ele deveria ter conversado com você. Deveria ter proposto terapia de casal. Deveria ter sido honesto sobre o que estava sentindo. Mas ele escolheu o caminho da mentira, do engano, da covardia. E isso é responsabilidade dele, não sua. Então respira fundo e repete comigo: eu não sou responsável pelas escolhas erradas dele. Eu sou uma mulher de valor. Uma mulher que merece respeito, honestidade, fidelidade. E se ele não consegue me dar isso, o problema é dele, não meu. Grava isso no seu coração, na sua mente, na sua alma. Porque enquanto você estiver se culpando, você vai estar vulnerável, insegura, desesperada. E é exatamente assim que ele quer que você fique. Porque mulher insegura e desesperada, aceita qualquer coisa, perdoa qualquer coisa, se submete a qualquer coisa só para não perder o relacionamento. Mas você não vai ser essa mulher. Você vai ser a mulher forte, consciente, empoderada, que sabe o valor que tem e que não aceita migalhas de ninguém. A segunda coisa que você precisa fazer é confrontá-lo de forma estratégica. E olha, eu não estou falando para você chegar berrando, chorando, fazendo escândalo. Isso não funciona. Isso só vai fazer ele te achar louca, desequilibrada e vai dar mais munição para ele te desqualificar e continuar com a traição. Você precisa confrontá-lo de forma calma, firme, objetiva. Você vai chegar para ele e vai dizer assim, olhando nos olhos: eu percebi mudanças significativas no seu comportamento nos últimos tempos e essas mudanças estão me fazendo questionar a sua fidelidade. Eu preciso que você seja completamente honesto comigo agora. Você está tendo um relacionamento com outra pessoa? E aí você fica em silêncio e observa. Observa a linguagem corporal dele. Observa se ele desvia o olhar, se ele fica nervoso, se ele começa a gaguejar,
se ele imediatamente parte para agressividade, te acusando de louca. Homem que não tem nada a esconder fica surpreso, até chateado com a pergunta, mas ele responde com clareza e oferece transparência. Ele diz: não, eu não estou traindo você, e se você está sentindo isso, vamos conversar sobre o que está acontecendo no nosso relacionamento que está te fazendo sentir insegura assim. Vamos resolver isso juntos. Esse é o comportamento de um homem inocente. Agora, homem que está traindo, ele faz uma de duas coisas. Ou ele nega veementemente, mas de forma agressiva, virando o jogo, te acusando de ser paranoica, ciumenta, doente, dizendo que você está inventando coisas, que você está louca, que você precisa de ajuda psicológica. Ou ele confessa, mas minimiza, diz que não foi nada, que foi só uma vez, que não significou nada, que ele estava confuso, que ele te ama e quer continuar com você. E aqui, minha querida, você precisa ser forte. Se ele negar, mas você tem certeza, pelos sinais que ele está mentindo, você diz: eu não acredito em você, e enquanto você não me der transparência total, acesso ao celular, às redes sociais, aos horários, eu vou considerar que você está mentindo e vou tomar as minhas decisões baseadas nisso. E se ele se recusar a dar essa transparência, você já tem a sua resposta. Ele está traindo. E se ele confessar, você não aceita minimização. Você deixa claro que traição é traição. Não importa se foi uma vez ou 100 vezes, se foi só beijo ou foi sexo completo, se foi com uma pessoa ou com várias. Ele quebrou a confiança, ele quebrou o compromisso. E agora vocês precisam decidir se há possibilidade de reconstrução ou se é melhor cada um seguir o seu caminho. A terceira coisa que você precisa fazer, e isso muita mulher não faz por medo ou por vergonha, é buscar evidências concretas. Olha, eu sei que pode parecer baixo, pode parecer coisa de filme, mas se você está desconfiando e ele está negando, você tem o direito de investigar, você tem o direito de saber a verdade sobre a sua própria vida. Então, sim, se você tiver a oportunidade, olha o celular dele. Sim, presta atenção nos extratos do cartão de crédito, nas movimentações bancárias. Sim, observa os horários que ele sai e chega. Pede para uma amiga passar de carro no lugar onde ele diz que está para confirmar. Sim, se for necessário e você tiver condições financeiras, contrata um detetive particular. Eu sei que parece extremo, mas sabe o que é mais extremo? Você viver anos em uma mentira, você ser feita de idiota, você desperdiçar a sua vida com alguém que não te respeita. E olha, quando você tiver as evidências, e você vai ter, se ele realmente estiver traindo, porque traidor sempre deixa rastro, você guarda essas evidências. Você tira foto, você imprime, você salva em um lugar seguro, porque você vai precisar delas. Seja para confrontá-lo de forma que ele não possa mais negar, seja para usar em um eventual processo de divórcio, seja simplesmente para você mesma, nos momentos de fraqueza, quando você estiver pensando em voltar atrás para lembrar do que ele fez, da mentira que ele viveu, do desrespeito que ele te causou. A quarta coisa que você precisa fazer é fortalecer a sua rede de apoio. Não passa por isso sozinha. Conta para as pessoas que você confia, a sua melhor amiga, a sua irmã, a sua mãe, se vocês tiverem uma relação boa, uma prima, uma terapeuta. Você precisa de suporte emocional, você precisa de pessoas que te lembrem do seu valor quando você estiver se sentindo pequena, que te segurem quando você estiver fraca, que te ajudem a pensar com clareza quando você estiver confusa. E olha, tem mulher que tem vergonha de contar que está sendo traída, que acha que isso é um atestado de fracasso, que as pessoas vão julgá-la. Mas não é sobre você. Lembra, é sobre ele. Você não tem nada do que se envergonhar. Quem tem que ter vergonha é ele, que está traindo, mentindo, enganando. Você é a vítima aqui, não a culpada. E se você puder, procura ajuda profissional. Faz terapia individual para te ajudar a processar as emoções, a dor,
a raiva, a tristeza, o luto do relacionamento que você achava que tinha, porque sim, descobrir uma traição é um luto, é o luto da confiança, da inocência, do sonho de um casamento feliz e fiel. E você precisa elaborar esse luto de forma saudável para poder seguir em frente, seja com ele em um relacionamento reconstruído, seja sozinho em uma vida nova. A quinta coisa que você precisa fazer é cuidar de você. E olha, eu não estou falando de fazer plástica, de emagrecer, de mudar o visual para reconquistá-lo. Não é sobre ele, é sobre você. É sobre você se reconectar com quem você é, com o que você gosta, com o que te faz feliz, porque provavelmente você passou tanto tempo cuidando dele, da casa, dos filhos, da família, que você se esqueceu de cuidar de você. Então agora é hora de se redescobrir. Volta para aquele hobby que você abandonou. Sai com as amigas. Faz aquele curso que você sempre quis fazer. Viaja, nem que seja sozinha. Se cuida, não para ele, mas para você. Porque você precisa estar bem consigo mesma, você precisa estar forte, você precisa estar inteira para poder tomar as decisões que virão pela frente. E olha, eu vou te falar uma coisa que pode parecer estranha, mas é absolutamente verdadeira. Quando você para de se desesperar pela relação, quando você para de implorar atenção, quando você volta a cuidar de você e a ser feliz independentemente dele, mas de duas coisas acontecem, ou ele percebe o que está perdendo e volta correndo, termina o caso. Implora o seu perdão e se compromete de verdade a reconstruir o relacionamento. Ou ele continua com a traição e você, estando forte e bem consigo mesma, tem clareza e coragem para terminar e seguir em frente. E em ambos os cenários você sai ganhando. Porque no primeiro você reconquista o relacionamento, mas em uma posição de poder, não de submissão. E no segundo, você se livra de um homem que não te merece e abre espaço na sua vida para coisa melhor. Seja um novo amor, seja uma vida solo maravilhosa onde você é a prioridade. Agora tem uma pergunta que eu sei que está martelando na sua cabeça. E se ele realmente estiver traindo, eu devo perdoar, eu devo dar uma segunda chance. Eu devo tentar salvar o casamento? E olha, essa é uma decisão absolutamente pessoal. Não existe resposta certa ou errada. Mas eu vou te dar os critérios que eu uso no meu consultório para ajudar as mulheres a tomarem essa decisão de forma consciente, não emocional. Primeiro critério: o arrependimento dele é genuíno ou é só medo de perder as facilidades do casamento? Homem genuinamente arrependido assume total responsabilidade, não tenta justificar, não bota a culpa em você, não minimiza o que fez. Ele diz: eu errei, eu te traí, eu quebrei a sua confiança e eu vou fazer o que for necessário para reconquistar você, incluindo terapia, incluindo transparência total, incluindo cortar todo e qualquer contato com a outra pessoa na frente de você. Segundo critério: ele está disposto a fazer o trabalho necessário para reconstruir a confiança, porque reconstruir confiança depois de uma traição não é fácil, não é rápido e exige esforço diário. Ele vai ter que te dar acesso total ao celular, às redes sociais, aos horários. Ele vai ter que te mandar mensagem várias vezes ao dia dizendo onde está e com quem. Ele vai ter que aceitar que você vai ter crises de insegurança, vai chorar, vai fazer perguntas, vai precisar de reasseguramento constante, e ele vai ter que fazer tudo isso sem reclamar, sem te chamar de louca, sem dizer que você precisa superar logo, porque foi ele quem causou isso e agora a responsabilidade dele consertar. Se ele não está disposto a fazer isso, se ele acha que você deveria simplesmente perdoar e esquecer, ele não está realmente arrependido. Ele só quer que você engula o sapo e fingia que nada aconteceu. Terceiro critério:
Essa é a primeira vez ou é um padrão? Se você descobrir que essa não é a primeira traição, que ele já fez isso antes e você perdoou e ele prometeu que nunca mais ia acontecer, minha querida, cai fora. Porque aí não é erro, é caráter, é quem ele é. E pessoas não mudam o caráter, especialmente não depois dos 50 anos. Você vai perdoar de novo, ele vai trair de novo e você vai entrar em um ciclo vicioso de dor e humilhação que só vai acabar quando você tiver coragem de sair. E quarto critério, talvez o mais importante, você consegue perdoar de verdade ou vai guardar isso para sempre e usar como arma nas brigas? Porque se você vai perdoar só da boca para fora, mas vai ficar jogando na cara dele pelo resto da vida, é melhor não perdoar, é melhor terminar. Porque relacionamento onde não há perdão real é tóxico, é doentio, é destrutivo para os dois. Então você precisa ser muito honesta consigo mesma. Eu consigo, com tempo e trabalho, perdoar de verdade e seguir em frente? Ou essa ferida vai ficar aberta para sempre? Se a resposta for a segunda, termina. Pelo bem dos dois, termina. Agora, se você decidir que não quer perdoar, que não quer dar segunda chance, que quer terminar o relacionamento, eu preciso te dar algumas orientações práticas muito importantes. Primeira coisa, não sai de casa. Eu sei que o impulso, quando você descobre uma traição, é fazer as malas e ir embora, mas não faz isso. Quem traiu foi ele. Quem tem que sair é ele. Você fica na sua casa com seus filhos, se vocês tiverem filhos, com as suas coisas, ele que vá para um hotel, para a casa da amante, para onde ele quiser, mas você não abandona o seu lar. Segunda coisa, procura um advogado imediatamente, antes mesmo de contar para ele que você quer se separar. Você precisa saber quais são os seus direitos, como fica a questão patrimonial, pensão se for o caso, guarda dos filhos se tiverem filhos menores. Você precisa estar preparada juridicamente para proteger o que é seu, porque tem homem que quando vê que vai perder a mulher, tenta esconder bens, transferir dinheiro, fazer sacanagem financeira. Então você se protege antes. Terceira coisa, junta todas as provas da traição que você conseguir, porque dependendo de como for o processo de divórcio, essas provas podem ser importantes. E mesmo que não sejam usadas juridicamente, elas te dão poder na negociação. Ele vai pensar 2 vezes antes de tentar te passar a perna se ele souber que você tem evidências concretas da traição que podem ser expostas. Quarta coisa, não aceita migalhas. Tem homem que quando vê que você está determinado a terminar, ele tenta negociar. Diz que termina com a outra, mas quer continuar casado. Diz que foi só uma fase, que ele te ama, que não quer perder a família. E olha, pode até ser verdade, mas você precisa ser firme. Se você já tomou a decisão de terminar, termina. Não fica nessa de separar, mas continuar morando juntos, ou separar, mas continuar transando, ou dar um tempo para ver o que acontece. Isso só prolonga a agonia e te impede de seguir em frente de verdade. Corta o cordão umbilical de uma vez, por mais que doa. E quinta coisa, talvez a mais difícil, perdoa por você, não por ele. Perdoar não significa voltar. Não significa que o que ele fez foi ok. Perdoar significa liberar a raiva, o ressentimento, o ódio que estão te consumindo por dentro, porque enquanto você estiver presa nesses sentimentos negativos, você não vai conseguir seguir em frente, você não vai conseguir ser feliz de novo, você não vai conseguir se abrir para um novo amor. Então, em algum momento, pode ser daqui a meses, pode ser daqui a anos, você vai precisar perdoar. Não por ele, mas por você. Para você poder virar a página e começar um novo capítulo da sua vida, agora eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante e que muitas mulheres se esquecem quando estão passando por uma situação de traição. Você não é velha, você não é feia,
você não é inadequada, você não perdeu o seu valor. Eu sei que a sociedade tenta te fazer acreditar que mulher, depois dos 45, 50 anos, não tem mais mercado, não é mais desejável, não tem mais chance de ser feliz no amor. Mas isso é uma mentira absurda, machista, ridícula. Você está no auge da sua vida. Você tem experiência, você tem maturidade, você sabe quem você sabe o que você quer, você não aceita qualquer coisa. Você é muito mais interessante, muito mais atraente, muito mais valiosa agora do que era aos 20 anos quando não sabia nada da vida. E olha, eu vou te contar um segredo. Tem muito homem de qualidade por aí procurando exatamente uma mulher como você. Homem maduro, bem resolvido, que não quer joguinhos, que não quer mulher insegura e dependente, que quer uma parceira de verdade, uma mulher forte, inteligente e independente. Então, se você está achando que se separar agora, você vai ficar sozinha para sempre, você está completamente enganada. Você pode até ficar sozinha por um tempo, e tudo bem. Solidão, às vezes, é melhor do que companhia ruim. Mas quando você estiver pronta, quando você estiver se curado, quando você estiver bem consigo mesma, você vai atrair pessoas incríveis para a sua vida. Porque energia, mulher empoderada, confiante, feliz consigo mesma, atrai homem de qualidade. E mesmo que você não encontre ninguém, mesmo que você decida que quer viver sozinha, que quer focar em você, nos seus projetos, nos seus sonhos, tudo bem também. Você não precisa de homem nenhum para ser feliz, para ser completa, para ter uma vida maravilhosa. Você é suficiente sozinha. Você sempre foi. A questão é que a gente foi criada nessa cultura que diz que mulher sem homem é coitada, é incompleta, é fracassada. Mas isso é mentira. Mulher sem homem é livre. É dona do seu tempo, do seu espaço, das suas escolhas. E isso é maravilhoso. Então, para de ter medo de ficar sozinha. Para de aceitar desrespeito, traição, migalhas, só porque você acha que não vai encontrar coisa melhor ou que é melhor ter alguém do que não ter ninguém. Não é melhor, é pior, muito pior, porque relacionamento ruim adoece, deprime, diminui, destrói, e você não merece isso. Você merece ser amada de verdade, ser respeitada, ser valorizada, ser prioridade. E se o homem que está com você agora não está te dando isso, se ele está te traindo, te mentindo, te desrespeitando, ele não te merece. E você precisa ter coragem de soltar, de deixar ir, de abrir espaço para a coisa melhor entrar na sua vida. Eu sei que é assustador, eu sei que dá medo, principalmente se vocês estão juntos há muitos anos, se vocês construíram uma vida juntos, se vocês têm filhos, netos, uma história, mas olha para mim. Você prefere viver mais 20, 30 anos em uma mentira, sendo traída, sendo desrespeitada, sendo infeliz, só porque você tem medo de recomeçar? Ou você prefere ter coragem de fechar esse ciclo e começar um novo, onde você é a protagonista, onde você é a prioridade, onde você é feliz de verdade? Eu sei qual é a resposta certa e você também sabe. A questão é, você vai ter coragem de fazer o que precisa ser feito. E olha, eu quero te dizer uma última coisa antes de terminar. Se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo inteiro, é porque alguma coisa dentro de você está pedindo socorro. É porque você está reconhecendo os sinais, está sentindo que algo está errado, está precisando de orientação, de direção, de coragem. E eu quero que você saiba que eu estou aqui para te apoiar, para te guiar, para te lembrar do seu valor.
sempre que você esquecer. Então se inscreve nesse canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos novos, porque eu posto conteúdo toda semana sobre relacionamentos, psicologia, autoestima e empoderamento feminino. E comenta aqui embaixo me contando o que você achou desse vídeo, se você está passando por isso, se você conhece alguém que está passando, se você já passou e superou, porque a gente precisa criar uma rede de apoio entre mulheres. A gente precisa compartilhar experiências, a gente precisa se fortalecer juntas. E se você está passando por uma situação de traição agora, se você acabou de descobrir, ou se você está desconfiando e não sabe o que fazer, eu quero que você respire fundo e saiba que você vai superar isso. Vai doer muito, mas você vai superar. Porque você é forte, você é resiliente, você é uma guerreira, você já passou por tanta coisa na vida, já superou tantos obstáculos, já se levantou tantas vezes, que você vai se levantar de novo. E dessa vez você vai se levantar mais forte, mais sábia, mais consciente do seu valor. E ninguém, nenhum homem, nenhuma traição, nenhuma decepção vai tirar isso de você. Então levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e vai à luta. Porque a sua vida está te esperando. A melhor versão de você está te esperando. A felicidade que você merece está te esperando. Você só precisa ter coragem de ir buscar, e eu acredito em você. Eu acredito que você é capaz. Eu acredito que você vai sair dessa situação maior do que entrou. E eu vou estar aqui toda semana te lembrando disso, te ensinando, te empoderando, te apoiando. Porque você não está sozinha. Nós estamos juntas nessa jornada. E juntas a gente é imbatível.